Salmos número 41. Diz assim a palavra do Senhor no Salmos número 41, versículo 1. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Felizes são aquelas pessoas que ajudam os pobres. Quando falamos de pobres, aqui estamos a falar de pessoas necessitadas. E o que é ser necessitado? É alguém que precisa de ajuda. Alguém que passa por dificuldade. Se olharmos no Novo Testamento, que nós sempre lemos, veremos que na época de Jesus existiam muitos necessitados. Pessoas que passavam fome, pessoas doentes, pessoas paralíticas, pessoas endemoninhadas, pessoas que tinham vários tipos de males. E eles passavam por dificuldades, eles passavam por necessidade. E isso nos faz entender que necessidade é falta que a pessoa tem de se sentir bem. Quando a pessoa não se sente bem, quando as necessidades da pessoa não são supridas, essa pessoa é considerada uma pessoa pobre. Seja pela fome, seja pela doença, ou seja por qualquer outro tipo de males. Mas aqui, o que nós estamos aqui para tratar é o seguinte. Nós como cristãos, como representantes de Deus na terra, como muitos de nós dissemos, devemos pensar nessas pessoas. Devemos pensar e não esquecer essas pessoas. E se olharmos, até mesmo à nossa volta, existem muitos necessitados. Apesar de necessitados serem também pessoas que passam fome, mas quando falamos de ajudar o necessitado, não só podemos pensar nisso. Todos aqueles que não têm Jesus na vida deles são pessoas necessitadas, são pessoas pobres. Todos aqueles que não têm Jesus na vida deles são pessoas que carecem de ajuda, apesar delas não saberem. E nós vivemos ao redor dessas pessoas. Mas em Salmos número 41 diz o seguinte no versículo 1: felizes são aqueles que ajudam os pobres. Bem-aventurado os que ajudam os necessitados, os aflitos. E se há várias pessoas que necessitam no nosso meio, o que é que nós temos feito então para ajudar essas pessoas? Será que quando nós estamos com um amigo, alguém, um colega, falamos dele, da necessidade espiritual que ele precisa, de Jesus, da salvação da alma dele, da salvação da vida dele, ou falamos de outras novidades do mundo? Será que temos sido aqui como a pessoa descrita no Salmos 41, ou temos sido como os ímpios, ou como pessoas fingidas? Mas se nós formos como pessoas descritas aqui no Salmos 41, no versículo 1, o Senhor Deus nos ajudará quando nós estivermos em dificuldades. Às vezes passamos por aflições por causa disso, porque no nosso viver, em nosso dia a dia, esquecemos a Deus, esquecemos a sua mensagem, esquecemos que temos uma grande missão de levar a palavra dele ao mundo. Jesus disse no livro de Mateus capítulo 28, versículo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ordenado ou dito. Quando fazemos isso, estamos a ajudar um necessitado.
Estamos a ajudar alguém que precisa de ajuda. Em Salmos, capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor Deus é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Só que uma coisa que nós temos que notar aqui: Deus faz isso através de nossas vidas. Deus ajuda alguém através de nossas vidas. Ele nunca há de descer do céu para ajudar alguém. Ele usa alguém para ajudar o outro. Ele usa um outro alguém para ajudar o outro que está em aflição. Salvemos os que são oprimidos. Salvemos os que passam por necessidades. É isso que a Bíblia está querendo nos dizer aqui. É isso que o Senhor Deus está querendo nos dizer aqui. Pois o Senhor Deus ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Salmos 69, 33. Sabe, quando alguém precisa de ajuda, há uma voz dentro de nós dizendo: socorre-o, socorre aquela pessoa, ajude aquela pessoa. Sabe de quem é essa voz? É de Deus. Quando alguém está numa situação aflita, quando alguém está a passar por aflição, há uma voz, há um grito que sai de dentro, clamando: ajude-o, socorre-o, socorre-o, socorre-o. É Deus falando dentro de você, para você ajudar essa mesma pessoa que precisa de ajuda. Porque o Senhor disse que não vai desamparar o seu povo que está na prisão. Não despreza pessoas que estão a passar por aflições. E Ele faz isso através de quem? De eu e de você. De mim e de você. E Ele faz uma coisa muito interessante. Ele dá generosamente aos pobres. E a sua bondade dura para sempre. E Deus, Ele é poderoso e respeitado. Salmos 112, versículo 9. E não há nada que possa se comparar a isso. Que nós sejamos levados a olharmos para as pessoas que necessitam, em todas as áreas. Quando você estiver em condições de ajudar, ajude e não hesite. Estou a generalizar aqui. Pessoa necessitada não é aquela que precisa apenas de comida. Apesar disso também ser ajuda. Quando você ter e poder ajudar alguém que precisa de comida, ajude. Mas não é só isso. Aquele também que precisa de roupa é uma pessoa necessitada. Assim como aquele que precisa de água para beber e vem até você para pedir água, é uma pessoa necessitada. Assim também como aquele que precisa de ouvir a palavra de Deus é uma pessoa necessitada. Nossos amigos são pessoas necessitadas. Eles necessitam de ouvir o Evangelho, a verdade da Bíblia, a verdade de Jesus para mudarem a maneira deles de viver. E nós estamos no meio deles. Seja na escola, seja no trabalho, seja no dia a dia. Estamos ali com eles. E eles são necessitados, estão aflitos, apesar deles não saberem. Mas nós sabemos ou não sabemos? Sabemos. Ajudemos então essas pessoas. Façamos o bem para elas. Apesar de falarmos até certas verdades que vão ofendê-las, nós estamos a fazer o bem para elas. Nós estamos a ajudar a elas, apesar de elas não saberem. Assim como alguém que vive no pecado, que vive pecando e tem pecado como seu estilo de vida, e você sabe que aquele está a pecar, não para de pecar. O que ele sabe fazer é pecar. O que ele gosta mais de fazer é pecar, só vive pecando. Precisa de ajuda.
Ele precisa de ser ajudado por você que conhece a verdade. João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa pessoa também precisa de conhecer essa verdade para ser liberta. Ela precisa dessa ajuda, só que tudo isso pode acontecer através de você. Deus ajuda alguém através de um outro alguém. Nós somos embaixadores de Deus nesta terra. Sabe o que o embaixador faz? Ele representa o presidente de um país num outro país. O embaixador de Moçambique representa o presidente Nyusi em outros países, na ausência dele. Ele vai no lugar do presidente. Deu para entender aqui, né? Nós somos embaixadores de Deus nesta terra. Deus é glorificado através das nossas vidas. E Jesus disse: brilhem as vossas obras diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus é glorificado através de quem? Através de nós. Então, que brilhemos, que ajudemos os necessitados. Porque é um mandamento do Senhor. Só que é um mandamento para aqueles que são filhos. Porque os que são filhos de Deus, quando obedecem esse mandamento, não obedecem como se fosse algo pesado para eles ou para elas. Mas obedecem com prazer, com alegria, com satisfação. Ele faz com livre e espontânea vontade. Ele faz com gozo. Ele faz com ânimo. Porque está a fazer coisa do Pai. Já imaginou o filho quando faz coisa do Pai? Como é que ele se sente? Mal ou bem? O Pai que ele tanto ama. Sente-se nervoso quando faz ou sente-se muito alegre? Fica muito alegre. Eu estou a fazer coisa de meu Pai. Meu Pai deixou isso na minha responsabilidade. Meu Pai me confiou. Meu Pai me confia. Deus também é o nosso Pai que nos confia. E Ele deixou isso nas nossas responsabilidades. Então, que venhamos fazer isso. Que venhamos nos sentir movidos em fazer isso. Ajudar os fracos, os pobres, os necessitados. Porque é um mandamento do